Irmãos, boa noite. A pergunta de hoje é simples. Deixaremos de servir a Cristo porque o falso evangelho tem predominado? Porque parece que a mentira tem tomado conta? E parece que não existe mais justiça, mas somente injustiça? Isso nos faz lembrar do tempo de Abacuque, quando Israel estava caído no pecado, no seu opróbrio, e a injustiça, ela reinava. Mas Abacuque, ele não se apartou de Deus. Pelo contrário, ele foi a Deus e procurou socorro nele. Eu tenho observado que por causa do falso evangelho, muitas pessoas têm deixado o evangelho. Tem profanado também a cruz de Cristo. Tem aceitado as heresias. Tem tropeçado no meio do caminho. Nós temos as Sagradas Escrituras. Nós temos a verdade. Pedro, de antemão, nos avisou que isso iria acontecer. O principal nos avisou, que é Jesus. Ele disse para os apóstolos: vocês estão entre os lobos. Vocês estão sendo enviados para ficarem entre os lobos. Os cães, os mentirosos, os falsos profetas. E Pedro ratifica, dizendo: virão falsos profetas, virão os mentirosos, eles não terão piedade. Nós precisamos permanecer na verdade, que é Cristo, no Evangelho, em oração, em estudo da palavra frequentemente. E não desanimar com a fé. A situação que nós estamos vivendo apenas fortifica mais a minha fé, por ver a verdade das Escrituras sendo cumprida. Pedro disse que a grande apostasia viria. Paulo também afirmou isso. E o próprio Jesus afirmou isso. E nós estamos passando por ela. Nós podemos ver claramente que o Evangelho está sendo vendido assim como os apóstolos profetizaram. O Evangelho está sendo vendido. O nome de Cristo tem virado mercadoria. E os fiéis têm se tornado seus consumidores. Mas vamos apartar de Cristo por causa dos falsos profetas? Muito pelo contrário. Antes permaneceremos na verdade do Evangelho. Antes pregaremos a verdade que Cristo anunciou. Que Ele é o caminho, a ressurreição e a vida. Que Ele não veio nos oferecer uma vida material, mas vida eterna. Que pastores que têm as suas congregações acordem para isso. Que falem sim contra os falsos profetas e que anime as suas congregações a permanecer no caminho da verdade, no caminho da eternidade. E que não venham desanimar. Esse momento, esse tempo de sonolência é necessário para cumprir a Escritura. Vamos permanecer firmes em oração, em união, em comunhão com nossos irmãos. A palavra também afirma: sabereis que o meu amor está em vós. Jesus dizendo: se vocês amar uns aos outros. Então esteja firme na sua fé. Não tenha dúvidas. Esse tempo que nós estamos passando é simplesmente para cumprir a palavra do Senhor. O nosso Senhor Jesus vem e nós aguardamos nele. Ele vem para aqueles que estão preparados e não para aqueles que estão preparando. Assim foi com aquelas 10 virgens. 5 estavam preparadas, as outras 5 estavam preparando, foram preparar, mas não teve mais tempo.